Salve, salve galera! Para quem não lembra de mim, meu nome é Lúcio. Hoje a gente vai para a nossa 10ª aula de teatro e circo. Espero que vocês estejam curtindo, que cada semana a gente traz um tema diferente para você, abordando essas duas coisas, que são o teatro e o circo. Duas artes muito parecidas, embora distintas pela sua formação, a sua captação de talentos e tudo mais, tá bom? Então vamos lá, a nossa 10ª aula de circo e teatro. Estão prontos? Com vocês, os 9 elementos do teatro. Bom, quando a gente vai no teatro e vê um ator representando, para que ele represente o espetáculo, muitas pessoas que não aparecem foram necessárias para que se cumprisse tudo isso. Tá? Essas pessoas é a produção do espetáculo e a gente vai tentar elencar todos eles, tirando só a importância do ator para que o teatro aconteça. Esses elementos teatrais são o texto ou o roteiro, os atores, que a gente já falou da importância, o público, os figurinos, a maquiagem, o cenário, a iluminação, a música, o som e o diretor. E por isso mesmo que o teatro, a arte de atuar, ou seja, a interpretação do ator, também é chamada de teatro. São histórias personificadas na frente de espectadores ou de uma plateia ou de uma câmera, como é o nosso caso aqui. Por muitas vezes as pessoas se referem ao teatro com o termo drama também. Isso porque é uma palavra que deriva do grego e significa agir, fazer. Embora a gente use uma palavra grega para designar essa arte cênica ou literária, o teatro é bem mais antigo, vindo de civilizações muito mais antigas, como China, egípcio. Embora seja difícil a gente precisar um ponto onde surgiu o teatro, um ponto específico para isso, muitas pessoas acreditam que ele era feito muito antes, através das pinturas rupestres, que, para quem não sabe, são aquelas pinturas dos homens das cavernas que a gente encontra em cavernas, em pedras, tem muitos sítios com isso, em praias também a gente encontra bastante, aqueles desenhos muito antigos feitos nas pedras. Lá já se mostrava situações onde acontecia teatro, as representações de teatro lá. Outra coisa também que a gente vê é que lá são representadas cenas, rituais, coisas parecidas que uniam a dança, a música, ou seja, o nosso teatro, só que muito mais antigo. As coisas mais básicas para que aconteçam o teatro seriam a interpretação e o texto a ser interpretado. Então, na verdade, o teatro surge exatamente nesse momento, onde se juntam o texto e a interpretação. Aí, por mais infindável as maneiras de se ver, de se fazer teatro, sempre ocorre essa união do texto com a interpretação. Bem, vamos somar aí a esses dois fatores, a interpretação e o texto, eles fazem teatro, mas para que ele seja pleno, a gente precisa de um terceiro ponto que é muito importante, vocês, o público. Por isso que a gente está tão afastado em época de pandemia, porque a gente vive de aglomeração, a gente precisa unir pessoas junto com a gente para que a gente desenvolva a nossa arte. Além disso, para tornar mais marcante a interpretação, para tornar mais verídica a história, mais convincente, a gente usa muitos outros elementos que a gente vai falar nessa aula de hoje, que são maquiagens, a iluminação, a música. Tudo isso a fim de dar uma interpretação mais real, mais convincente, mais visual. Bom, vamos falar então do nosso primeiro componente, o ator. O ator, ele tem a missão de atuar e falar em um universo ficcional que ele constrói ou contribui para a construção. Na verdade, para que aconteça teatro, é necessário haver pelo menos um ator, pelo menos, tá? Outra coisa, a gente pode ver
espetáculos onde não tem atores, que são os de fantoches, os de bonecos, que também são teatro, manipulados por atores ou manipuladores, mas também é presença humana ali, só que ele não aparece em cena. A responsabilidade desse ator, a dicção, o falar como personagem, ou seja, dar voz a essa vida literária. Ele pega uma vida escrita e, através das suas técnicas de interpretação, ele vai pôr energia, vai pôr vivacidade ao que ele está fazendo, para assim comover e mostrar o verdadeiro teatro para esta plateia, que se for bem captado, bem apresentado, essa plateia virá com você participando, sofrendo, ou seja, elas são muito importantes, o ator com a linguagem da plateia. O texto, ele é o que sugere toda a história, ele mostra a história que vai ser desenvolvida e ele parece com a história mesmo, com o começo, o meio e fim. O que difere dessa história é que as obras dramáticas, elas são escritas em diálogos, em primeira pessoa, e eles colocam entre parênteses o que a gente chama de intenção. Essa intenção vai ser o que o ator vai fazer, como ele vai fazer, ou seja, descrever a ação que o personagem faz. Por exemplo, entre parênteses, palco apagado, entra o ator, se posiciona no meio de cena e começa a falar. Então, ela deu toda a ação que ele desenvolveria até começar a parte textual mesmo. Então, a gente chama de intenção. Ela é escrita praticamente assim. Outra diferença é que os romances, os livros em geral, são escritos em capítulos. A peça de teatro é escrita em cenas ou atos, que é o que divide essa escrita. Como deu para perceber, o texto é a espinha dorsal do espetáculo, o texto mais a representação. O ator nunca vai ao palco sem saber o que falar, por isso a importância enorme do texto, roteiro, como vocês queiram chamar. O texto se torna tão importante que a gente não admite o teatro sem um texto, sem uma obra literária que o acompanhe. Senão, o ator não teria o que falar, né? Isso surge essa hipótese, que o teatro é a união do texto com a interpretação, como a gente já falou antes. Outra parte importantíssima do teatro que a gente vai falar agora é o público. O público, ele acompanha o espetáculo de uma maneira não passiva. Por quê? Porque o ator não tem interferência do público no espetáculo, mas você acompanha as reações dele conforme você vai apresentando o espetáculo. Então, como todo mundo tem um senso crítico, eles vão rir na hora que eles fizeram alguma coisa, que eles acharem alguma coisa engraçada, eles vão falar, ó. Então, tem essa participação do público que não se torna aparente, mas, como tudo que está no palco é feito para eles, a importância maior de se ter público. Bom, os próximos elementos, eles não são vitais para que aconteça um espetáculo de teatro, mas a contribuição deles é tão grande que torna a história mais interessante. Cenários, luzes, adereços, figurinos, máquinas, etc. Enfim, tudo que contribui para criar uma ilusão de realidade na cena. Bom, o figurino é muito importante como uma linguagem visual para o ator. É ela que vai ambientar ele, vai pôr em que época ele está ou como ele se veste. Isso daí também pode ser denominado pelo diretor, que tem uma visão totalmente experimental, uma visão totalmente diferente do que a gente tem na realidade, que são, às vezes, figurinos com madeira, com arame, com papel, que não são usados no nosso dia a dia, mas pela compreensão do diretor, ela acrescenta ao espetáculo, dando essa identidade, dando esse visual que o ator precisa para contar a sua história. A pessoa que cuida dessa parte tem o nome de figurinista, é ela que vai bolar toda a roupa que o ator vai vestir ou os objetos que ele vai usar, que também são chamados de adereços. Tudo isso é criado pelo figurinista. Bom, a maquiagem
ela é usada para corrigir as distorções que o ator possa ter com o brilho da pele dele e outras distorções que a iluminação pode trazer no palco. Então ela é usada, além disso, né, por isso é bem carregada, porque ela é vista de longe, é também para dar uma identidade ao ator, né? Ambientar, rejuvenescer ele, envelhecer, por exemplo, fazer cortes, uma maquiagem mais bizarra, uma maquiagem mais clara. Enfim, ela é feita para dar uma maior veracidade à história e assim facilitar a compreensão de quem está assistindo, ou seja, a plateia, o público. Cenografia. A cenografia, ela organiza o espaço onde o ator vai contar a sua história. Ela pode ser grande, pequena, às vezes nem tem. E é uma aliada da luz, né? Porque, por exemplo, se você quer mostrar o dia, a iluminação carrega. Se você quer mostrar a noite, a iluminação de novo se torna essencial. A cenografia, ela é muito mais que uma decoração ou uma ornamentação. Ela é uma técnica, é a técnica de organizar todo o espaço onde as ações dramáticas serão encenadas. Sendo assim, uma parte muito importante do nosso espetáculo. A pessoa que cuida da cenografia tem o nome de cenógrafo. É aquele que cria o cenário, ele acompanha os ensaios do espetáculo durante esse tempo, ele vai vendo o que quer dizer, como quer dizer, e aí ele cria de acordo com a história e, claro, a presença do diretor também, que é uma parte muito importante. A iluminação é uma grande parceira da cenografia e ela é o conjunto de um monte de luzes, dá-se esse nome, né? É esse monte de luzes que vão ser colocados de maneira a fazer aparecer atores, tirar atores de cena, esconder atores, enfim, ela é muito importante e ajuda a transmitir as emoções do espetáculo. Ela é muito importante para o teatro porque é através dela que a gente vai ambientar a cena e ampliar as emoções que são exploradas nela. É fundamental que o iluminador, que é a pessoa que concebe a iluminação, conheça bem o texto e as marcações propostas pelo diretor. Então é um trabalho em equipe de novo. O teatro é sempre um trabalho em equipe. O iluminador, ele concebe e planeja a colocação das luzes em uma peça de teatro. Sonoplastia. Também muito importante. Vocês pensam que é só aquela parte de músicas que a gente coloca no espetáculo? Não, ela passa por efeitos sonoros, como a freada de um caminhão, por exemplo, uma batida, ou até alguém chamando à porta. Enfim, até os microfones que os atores usam faz parte de toda essa parte de som. E através dos microfones os atores são ouvidos mais de longe, principalmente quando é o caso da rua, né? Então é muito importante. Às vezes a sonoplastia significa metade do espetáculo por conta do que ela faz, do que ela ambienta também o espetáculo. A sonoplastia seria um conjunto de sons que auxilia e ajuda a enfatizar as cenas ou as emoções dos atores. A pessoa que cuida da sonoplastia do teatro, que monta, que planeja, tudo é chamada sonoplasta. O diretor. O diretor é o artista criativo por trás de toda a produção, de todos os elementos que compõem a performance teatral, que vai da cenografia até a interpretação. Ele passa por todos os estágios. A figura do diretor é nova. Ela não se tem notícia antes de 1900, para vocês terem uma ideia. Já lá no teatro grego a gente via que não tinha essa organização. Era o ator em cena e pronto. Tá? Então, o diretor, ele é o responsável pela cara do espetáculo. Ele que vai falar como os atores vão interpretar, como a iluminação vai interagir, como o cenário vai ser montado, como o áudio, né, a sonoplastia, enfim, ele controla todos esses processos. A voz do diretor é muito importante para o ator e para a produção teatral. Então, o diretor é a primeira palavra a ser ouvida por todos, pela sonoplastia, pelo ator, pelo músico, por todo mundo que compõe esse processo. A figura chefe, a figura central, esse artista
que é o responsável por tudo, é dado ao nome dele de diretor. Então, com todos esses elementos mencionados na nossa aula, você realmente vai ter uma produção teatral. E aí vão exemplos mais maravilhosos para vocês, né? Vocês estão vendo aquele site que foi encaminhado na última semana para vocês? Bom, espero que estejam vendo, lá tem muitos exemplos de espetáculo. Quem sabe você consegue escrever um espetáculo ou pensar numa maneira de se inserir nesse processo que, diferente de atuar, como eu disse, né, é o primeiro personagem a ser visto, mas muita coisa para que aconteça uma peça teatral. De repente, o seu caso é, não quero ser ator? Não, tudo bem. Você pode ser figurinista, você pode ser sonoplasta, você pode ser iluminador. Enfim, o teatro é uma arte que dá muitos empregos, que realmente usa vários setores de profissionais assim. Então, vejam o que vocês gostam de fazer e que façam bem, porque a melhor maneira de viver é amando o que a gente faz, é fazendo de bom grado, fazendo porque queremos fazer. Eu acho a participação no espetáculo de teatro uma coisa única, uma experiência única. Já faço isso há algum tempo e cada experiência é única nesse sentido, porque você muda as temáticas, você muda o que você está pesquisando. Você hoje é músico, amanhã você é um padre, depois você é um qualquer coisa, você é uma criança, você é um adulto, você é um político, você é um juiz ou qualquer coisa. Então, além de você ter a oportunidade de ser várias vidas, você aprende muito nesse processo de construção dessa vida, tanto com o personagem quanto com toda a equipe. Tá? Então, o teatro é muito legal por causa disso. Ele abrange vários aspectos da arte. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E a gente fica por aqui, esperando que vocês entrem em contato comigo para dizer sobre as suas dúvidas, sobre o que vocês querem saber mais dessas aulas. De repente tem alguma coisa, professor, fala de circo, fala de teatro. Pois bem, a gente vai chegando a esse consenso junto, tá bom? Vamos construindo essas nossas aulas online, que é uma novidade, eu também estou aprendendo. Como eu disse, a cada trabalho a gente aprende muito. Agora eu estou aprendendo coisas que eu nunca imaginei que eu estaria fazendo, como interpretar para uma câmera ou editar esse vídeo depois, que é uma coisa muito complicada que eu nunca tinha feito na minha vida. Estou cambetando ainda, estou bem no início, mas estou curtindo muito, porque o aprendizado é muito importante. Nunca se pergunte por que você está aprendendo. Só aprenda. E daqui a gente termina a nossa aula, esperando que vocês estejam todos bem. E se comuniquem. Lembre-se, a gente tem um e-mail para a gente se comunicar. Estou aguardando vocês. Muito obrigado e até a próxima.